que Deus está preocupado se eu peco ou não? Você já se fez essa pergunta? Por que o pecado ele precisa ser combatido? Às vezes a gente fica pensando a respeito disso, não é? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, se você é novo por aqui, sente-se, acomode-se, venha conosco nesse raciocínio. Para entender a importância da santidade, da busca pela perfeição, nós precisamos entender o plano divino para os mundos do tempo e do espaço, como o nosso. E para entender o que é o tempo e o espaço, nós precisamos compreender um pouco sobre a cosmologia universal. O fato é que esses conceitos eles não são simplórios, né? Eles não são simples nem de se explicar e nem de se entender. E é por isso que Deus nos envia revelações da verdade e também levanta homens e mulheres que são capacitados para explicar isso de maneira mais didática. A organização universal divina, como é revelada no livro de Urântia, ela é uma peça-chave para a compreensão do plano divino. Isso porque ela nos mostra duas fases, duas expressões da deidade. Uma que é perfeita nos universos eternos que circundam o paraíso. Vou deixar aqui alguma ilustração a respeito disso. E uma que é imperfeita nos universos tempo-espaciais que estão além do paraíso. E também os universos que estão além do tempo e do espaço. Tá? Então, Deus é a fonte e centro de tudo que existe no universo. Tá? Ele também com a sua presença pessoal e a sua luminosidade de sabedoria, lá no universo central, ele preenche tudo de maneira que a perfeição se torna inerente e não há lugar para sombras, né? O que é a sombra, né? É a falta da luminosidade divina, que seria a imperfeição. Então, surgem os universos tempo-espaciais, separados dos universos eternos por corpos escuros de gravidade. Esses corpos escuros de gravidade são eles que impedem que a luminosidade da santidade divina passe para os universos do tempo e do espaço, tá? E ali escape da eternidade, né? Criando um local tempo-espacial passível de sombras de conhecimento, ou seja, passível de acontecer o mal e o erro. O Deus eterno e inerentemente perfeito que está no universo central, ele não tem a possibilidade de criar algo a partir da imperfeição. Isso é lógico, por quê? Porque ele é inerentemente perfeito e tudo que emana diretamente dele é perfeito. Então, quando ele está no universo central, tudo que surge dele e tudo que surge a partir daqueles que surgiram dele, como não há possibilidade da imperfeição, também é perfeito. Né? E isso causa uma carência experiencial em Deus. Né? E essa carência experiencial, a carência de criar algo perfeito a partir da imperfeição, né? Só pode ser resolvida nos universos tempo-espaciais, onde há a possibilidade do erro. Então, a intenção da existência de uma faixa de realidade imperfeita está de acordo com a necessidade divina de resolver essa carência experiencial e poder criar, dessa forma, a perfeição partindo da imperfeição. E é aqui que entra o papel do ser humano inteligente e sensível aos valores morais, né? Ao que é certo e errado. O ser humano, apesar da sua perfeição, da sua imperfeição, na verdade, da sua imperfeição inerente, possui a capacidade de reconhecer o valor da perfeição eterna e desejá-la. Nós temos essa capacidade de desejar as características perfeitas divinas. Quando isso acontece, o ser humano pode, através das suas decisões / ações, tá?
recriar no tempo e no espaço, que são imperfeitos, a perfeição que existe na eternidade divina. Para isso, nós precisamos apenas nos abrir voluntariamente e aceitar a instrução e o guiamento divino. Quando o homem natural, nós, nos abrimos ao guiamento divino espiritual, nós despertamos para uma realidade superior. Esse despertar é o que é chamado de novo nascimento, tanto na Bíblia quanto no livro de Urântia. Esse homem que antes era puramente natural, agora ele começa a colaborar com os planos espirituais divinos, em cooperação com o Espírito de Deus que reside esse homem, que habita nesse homem. A partir daí é que há a recriação da perfeição divina em meio à imperfeição humana. Deus adquire essa experiência conjuntamente com o homem. Enquanto Deus adquire essa experiência, o homem espiritualiza a sua existência moral, a sua existência mortal, na verdade. Esse trâmite todo, ele vai acontecer na arena da mente, pois é onde o homem decide pela vontade divina, que é perfeita, ou pelas vontades imperfeitas humanas. Quando nós escolhemos as vontades divinas, nós estamos nos aproximando do que é real, do que é vivo, do que é eterno. E quando nós escolhemos pelos caminhos diferentes da bondade, da beleza, da verdade, da justiça divina, nós estamos nos afastando do que é real e beirando a inexistência. E é por isso que o salário, que a consequência do pecado é a morte. É por isso que Deus se preocupa com os nossos erros. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Nós somos filhos potenciais de Deus. Se nós queremos isso, se nós lutamos por isso, Ele nos dá a graça de conseguirmos isso. O problema é que quando nós somos mal instruídos, a gente acaba pegando um local diferente, tá? Então, por isso que Deus vai se preocupar com os nossos erros. Porque quando nós estamos buscando a perfeição, estamos trabalhando em conjunto com Deus para o plano divino de recriar no tempo e no espaço a perfeição que existe na eternidade. Bom, que essas palavras te deem ânimo e coragem para lutar pelo que é santo, para lutar pelo que é perfeito. Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se você não acompanha esse canal ou esse perfil, siga-nos, esteja ao nosso lado. Um grande abraço e até o próximo.